Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para falar com vocês hoje sobre a diferenciação entre os chamados povos nômades e os povos sedentários. Mas para a gente começar a falar sobre isso, a gente vai ter que começar a falar sobre a origem da história humana, né? Então vamos ter que falar sobre o homem. O homem sapiens, aproximadamente, surgiu em torno de 300 mil anos atrás, né? No leste da África, né? Onde foram encontrados os fósseis mais antigos, cuja datação se refere através das camadas geológicas da Terra, da profundidade, e através de uma técnica química chamada, por meio do carbono 14, eles conseguem identificar aproximadamente a data de onde surgiu o homem, e calcula-se aí que em torno, nunca é precisa essa data, né? Ela é aproximada, mas em torno assim de 300 mil anos atrás. E os homens vivem socialmente por quê? Porque eles surgiram enquanto social, enquanto sociedade, enquanto grupo, né? E a partir daí eles passam a viver como bandos, ou seja, eles surgem já como povos nômades. Inclusive, segundo algumas teorias, até os chamados pré-homínidas também viviam através do nomadismo. Mas o que vem a ser o nomadismo? O nomadismo é o seguinte: eles habitam, naquela época da pré-história, o território era extremamente hostil, né? Existiam animais ferozes, de grande porte, também existiam outros bandos rivais que queriam ocupar aquele território, que aquele território ele era abundante de alimentos, de raízes e frutos, né? Porque eles viviam basicamente, esses nômades, a partir de três atividades econômicas básicas: da caça, da coleta de raízes e frutos e da pesca. São basicamente essas atividades a qual eles procuravam, né, sobreviver, atender às suas necessidades de alimentação, né, e também uma necessidade fundamental que eles vão ter diante desses outros grupos, bandos rivais, e também diante dos animais de grande porte que ameaçavam, né, a vida dos membros do grupo. Eles começaram a desenvolver também armamentos, né? Primeiro foi a machadinha, depois a lança, o arco e a flecha, enfim. Vão começar a desenvolver, né, os materiais necessários para ele garantir não só essa alimentação, para tornar mais fácil que eles consigam a alimentação deles, como também a proteção diante de outros grupos rivais e os animais ferozes, no sentido da luta aí pelo espaço, né, extremamente abundante de alimentos. E como eu já disse, a questão fundamental que a gente perceber é que a origem do próprio Homo sapiens se deu aí justamente, né, na África, que eu comentei com vocês, mas posteriormente esses bandos, com o crescimento da população desses bandos, eles foram se dividindo. Quando ele crescia demais um bando, eles se dividiam e formavam outro bando que migravam para outras regiões. E no decorrer de séculos, anos e séculos, vão ocorrer as migrações desses bandos tanto para o continente da Ásia, primeiramente, né, para a Ásia e para a própria Europa. Vai ocorrer essa imigração desses bandos em diversas épocas da própria história. E é interessante observar também que aqui no próprio, que dá para a gente perceber aqui, na própria América, que também grande parte dessa época aí dos primeiros povos que surgiram aqui, existiram muitos povos que eram nômades, né, que viviam dessa forma, da coleta, caça e da pesca. Existia uma organização deles, geralmente o chefe era aquele que possuía maior habilidade, né, no sentido com as armas, e possuía maior força, então se impunha o seu respeito perante os outros membros do bando através efetivamente da sua força. E eles vão surgir primeiramente nos chamados período paleolítico, que foi de 4 milhões de anos de Cristo a 12 mil anos antes de Cristo, tá certo? Mais ou menos em 300 mil surgem os primeiros fósseis do Homo sapiens, né? E é interessante a gente perceber que
processo de migratório, determinados bandos nômades, eles vão procurar se fixar em determinadas regiões extremamente férteis. Como vai ocorrer, primeiramente, nas regiões dos grandes rios, né, da antiguidade oriental. Ou seja, você tem ali no norte da África, no Egito, no rio Nilo e também no rio Tigre, o Eufrates, no rio Indo, tá? E no rio Azul e Amarelo, lá na própria China. Então você tem essas populações de nômades que deixam de ser nômades. Por quê? Porque eles encontram uma região fértil, e essa região fértil, pela proximidade dos próprios rios, que desenvolve um fenômeno que nas cheias eles depositam o humus do solo e fertilizam esse solo. E como eles vão perceber que aquela planta ela começa a germinar, eles vão descobrir a própria agricultura, que produzindo aquele tipo de produto, né, vai ocorrer efetivamente um aumento da produção. Então aí começa a desenvolver a própria agricultura, né, nas regiões aí no vale desses rios, tá certo? Nas margens desses rios vão construir aí o desenvolvimento da agricultura. Esse desenvolvimento da agricultura eles vão se estabelecer já em aldeias e em tribos, eles vão se fixar no local, vai desenvolver também a domesticação e a criação de animais, que eles vão passar a desenvolver, a domesticação e a criação de animais, tá certo? Então não precisariam mais ficar migrando de um lugar para outro, porque ali com a agricultura e a criação e domesticação de animais, eles passaram a produzir seu próprio alimento. Entretanto, uma questão fundamental que vai ocorrer uma modificação nesse tipo de sociedade, já uma sociedade sedentária, fixada no local, né, será justamente a necessidade que eles vão ter de construir obras públicas, de canais de irrigação, tá certo? E diques que eles vão utilizar para construir essas obras públicas. Né? Então essa necessidade da construção de algatur, vai existir grupos de lideranças dentro desses grupos que vão se separar, vão passar a dirigir o trabalho, enquanto outros vão passar a executar o trabalho. Então enquanto uns dirigem, outros executam o trabalho, passando a existir já aí uma certa diferenciação social entre os indivíduos. Né? Aí vão surgir diversas comunidades asmáticas, essas comunidades vão se reunir para se formar, para organizar esse trabalho coletivo, várias comunidades vão se reunir e formar aí o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. E a partir de aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo, existiu uma luta entre esses reinos, do Antigo e do Alto e do Baixo Egito, tá certo? Ocorrendo a unificação do Estado do Egito, surgindo o primeiro Estado teocrático da história, aonde se governava em nome dos deuses. Ou seja, a partir aí desse desenvolvimento da produção agrícola, dos trabalhos coletivos, das obras hidráulicas, né, no rio, diques, barragens, né, canais de irrigação, a gente vai perceber que vai existir surgir uma outra categoria sociais de sacerdotes, de contadores dos templos, da produção, vai surgir o comércio, enfim, vai se desenvolver essa própria sociedade, né, nessa época. E aí no caso do Egito, vai se formar o antigo Império Egípcio, e em 3.200, onde vai ocorrer a unificação de todos esses nomos, que eram cada aldeias, homos eram órgãos administrativos que ficavam aí à margem do rio Nilo, tá certo? Onde vão surgir cidades, e todos eles agora passam a ser subordinados ao faraó, ao Menés I, que se tornou o primeiro faraó, tá certo? Do Antigo Egito. Eles acreditavam muito, era uma sociedade profundamente religiosa, e eles acreditavam muito na vida após a morte, os cultos aos próprios deuses. A gente vai perceber, fundamentalmente, que o próprio faraó organizava todas aquelas obras colossais, as pirâmides, os templos, eles eram feitos efetivamente no sentido de cultuar os deuses.
né? E se tinha uma crença de que o próprio corpo do faraó, né, ele retornaria à vida, a alma do faraó viria buscá-lo para ele ir morar no outro reino, né, no reino de Osíris, enfim, no reino de Deus, dos deuses supremos do próprio Egito. Então achava-se que o próprio espírito do faraó regressaria, por isso que eles mumificavam, tá certo? O corpo do faraó falecido, através, demonstrando conhecimento já, de certa forma, de medicina, né, no sentido de preservação do próprio corpo por mais tempo. Né? Então isso aí foi fundamental, mas uma questão também importante da gente salientar é que nessas sociedades sedentárias vai ocorrer a passagem para o quê? Para um estado, onde já vai existir uma desigualdade, vai existir uma classe sacerdotal, teocrática, que se governa em nome dos deuses, e em contrapartida, grande parte da população constituída por camponeses que vão trabalhar e pagar impostos ao Estado teocrático, ou seja, eles vão trabalhar dentro da agricultura, né, ou também trabalhos compulsórios das obras públicas, né, pirâmides e templos, onde eles eram convocados a realizar esse trabalho, né, como prestação de serviços para o próprio Estado, e tendo que pagar uma certa parcela da produção para o Estado. Enfim, o que ocorria? Ele poderia, os camponeses ficavam com a terra, produziam com as suas famílias na terra, se sustentavam e tinham que pagar uma determinada quantidade de imposto para o Estado para manter essa população. Então, nessas regiões aí, das vales férteis, você vai ter a formação do império, no caso do Egito. Então, gente, o mais importante é perceber o seguinte: se lá na Antiguidade Oriental você tem a formação de cidades, formação de impérios, enfim, o desenvolvimento da desigualdade social entre os homens, né, onde você tem uma elite teocrática e, de certa forma, o grupo de camponeses que são explorados, trabalho explorado por essa elite teocrática, você não vai ter isso em outras regiões. Por exemplo, na América, com exceção de se desenvolver formas de Estado até similar ao Antigo Egito, você tem lá o povo Inca, né, os Incas, né, que dominaram outras tribos indígenas e reduziram a eles a condição de trabalhos forçados e a condição servil também. E também você tem a própria sociedade maia também, onde existiu na América Central, onde havia uma certa desigualdade social entre os homens. Mas no restante do continente americano, os famosos peles vermelhas, aos índios norte-americanos, ou também aqui para o sul, né, já na América do Sul, no Brasil e na América do Sul em geral, você vai ter o desenvolvimento aí de algumas sociedades, tá certo? Sedentárias sem Estado, onde não vai existir o Estado, não. Eles lutam contra a desigualdade, ou seja, existe desigualdade entre eles, entre essas tribos, esses bandos nômades que existiram aqui, e muitos deles também se tornaram sedentários porque se fixaram em determinadas áreas, desenvolvendo a caça, a pesca e a agricultura. Mas entre eles não houve o desenvolvimento histórico para o surgimento de uma desigualdade. Houve por muito tempo a manutenção da igualdade entre eles. E essa manutenção da igualdade era que a terra pertencia a todos, era um bem comum, não existia noção de propriedade. A terra era um usufruto comum, posse comum. E quem dirigia a sociedade geralmente eram os anciãos. E o chefe geralmente era pelas suas habilidades pessoais, onde ele era escolhido pelo membro da comunidade, ou através de uma herança hereditária que vinha de pai para filho de uma certa maneira, né? Dependendo muito da cultura da tribo em questão. Mas aqui no Brasil, a maioria dessas tribos indígenas, no período pré-colonial, que eram sedentárias, certo? Elas não tinham Estado, não. Elas, muitas vezes, lutavam para a manutenção da sua própria igualdade entre os membros da tribo. O chefe ele não possuía um caráter de mandatário absoluto, porque o poder estava nas mãos da comunidade. Então o chefe não poderia decidir algo que fosse o contrário aos interesses do grupo. Por exemplo,
se ele está querendo guerrear com uma outra tribo e os membros da comunidade consideram que ele deva procurar um armistício, procurar uma paz, né, com os outros povos, ele terá que obedecer à vontade coletiva. Caso contrário, ele vai lutar sozinho. Outra pessoa que tem muito prestígio dentro dessas próprias sociedades é o chamado feiticeiro ou pajé. Pelo próprio conhecimento que ele tinha das ervas e das plantas medicinais, essas plantas naturais, que serviam de curativo para os remédios, né, para os membros da comunidade indígena, mas como também poderia ser um contato, né? Ele era aquele cara, o emissário, que realizava os cultos de contato com os deuses. E esse culto de contato com os deuses, tá certo? Ele intermediava, procurando sempre trazer boas colheitas, bons frutos, né? E afugentar as pragas, os males que porventura pudessem advir para a sociedade deles. Então, é importante entender que grande parte dessas sociedades, elas foram sociedades onde se manteve, né, um regime de igualdade social entre eles, havendo diferenciamento entre os membros, mas não havia uma desigualdade econômica, né? Havia uma diferença de poder e de prestígio, mas não desigualdade econômica. Enquanto que nas outras sociedades a gente vai perceber essa desigualdade econômica muito grande em sociedades que têm Estado, chamadas sociedades estatais, né? Onde já aparece a ideia da propriedade do Estado do Antigo Egito. Em Roma e da Grécia vão se desagregar também essas comunidades primitivas e vão surgir aí, tá certo? A própria cidade-estado, né? Dentro dessas, tanto da Grécia como em Roma, né? Vão surgir as chamadas cidades-estado. Então é fundamental a gente perceber que não há uma evolução unilinear de uma linha única de uma sociedade rumo ao progresso, rumo ao Estado. Enfim, você tem hoje remanescentes alguns grupos que vivem como nômades ainda, inclusive no deserto do Kalahari, né, no norte da África, e também a gente vai perceber também na própria Austrália, né? Na Austrália também os povos nômades que existem lá no deserto australiano e vivem até hoje sob essa forma de caça, coleta, pesca, sem Estado, e o poder sempre é do mais forte que dirige o grupo. Tá bom? Tchau, gente.